Olá pessoal, tudo jóia? Esse vídeo ele vai trazer um pouco dentro do processo da industrialização, né, da Revolução Industrial, surgem alguns conflitos de interesse entre duas classes sociais que acabam se destacando aí. Tá? E nessa divisão social que acabou sendo muito acentuada com a Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial na Europa a partir do século XVIII, surgem também os movimentos operários. Então, a ideia é entender um pouquinho como surgiram esses e o porquê surgiram, então, esses movimentos. Tá? Então, primeiro a gente tem que entender assim, com o crescimento da industrialização, né, também teve um aumento de concentração de capital, né, e com isso, consequentemente, uma formação de grandes monopólios, agora já no século XIX. Então, alguns países europeus acabam se destacando dentro desse processo. A Inglaterra, pioneira da Revolução Industrial, a França, a Alemanha, né, grandes potências industrializadas, que vão se destacar muito com o quê? Com o fortalecimento de suas economias. Tá? E aí a industrialização trouxe junto com ela, né, uma urbanização, e aonde as cidades então não cheiravam mais a cavalo, como antes da Revolução Industrial, né, devido à quantidade de charretes, né, e muitos cavalos ainda era o principal meio de transporte. Mas agora com a industrialização muda, né, tu vai ter cheiro de fumaça, de óleo, né, e aí já por quê? Por causa da introdução aí com motores de combustão interna, principalmente aí já com a introdução dos automóveis, fábricas também já utilizando nova fonte de energia, né, que derivados do petróleo, enfim, então tudo isso acaba se destacando. E aí nós vamos ter um destaque, uma urbanização muito rápida aí nesse processo da industrialização na Europa. E com a ascensão dentro disso tudo, né, do sistema capitalista, porque aí com a Revolução Industrial também nós vamos ter o destaque aí para a segunda fase da revolução do capitalismo, que é o capitalismo industrial, né? Com ela vem então, além então dessa industrialização, nós vamos ter aí a formação dos mercados, a questão de bancos, a questão comércios começa a se destacar e uma nova sociedade vai se desenvolver dentro desse processo. E também cresce nesse processo uma nova classe social, então, que também vai surgir com toda a força aí, porque ela vai ser uma classe em maior quantidade de pessoas, em maior número de pessoas, né? Ela vai ocupar os centros urbanos, né? Vai ocupar essa urbanização, essas cidades. Quem são eles? São os operários, tá? Então, os trabalhadores das indústrias, né? Capitalistas. E também nesse contexto surge o quê? As relações então sociais entre quem? Entre os donos das fábricas, vistos por muitos, né, e pela grande maioria como os exploradores, e os trabalhadores das fábricas, que eram então vistos como os explorados. Que o quê? Esses trabalhadores então eles ficavam ali no dia a dia das indústrias, né? Eles sentiam na pele o que era a industrialização e essa urbanização, essa exploração vista, né, pelos donos dos meios de produção. E dessas relações, nem um pouco amistosas, né, entre então capitalistas e trabalhadores, vão surgir na Inglaterra aí dois movimentos muito fortes, que são os ludistas e os cartistas, tá? Que tinham aí um objetivo em comum. Qual era esse objetivo? Encontrar soluções para os problemas enfrentados pelos operários, principalmente o quê? O desemprego, visto aí, né, e decorrente da introdução nas fábricas de máquinas que substituíam diversas forças de trabalho humana, né? E tanto ludistas quanto cartistas reivindicavam, então, através de ações, até como quebraria de máquinas, né? Quebravam maquinários e tudo mais das indústrias, o retorno ao emprego dos trabalhadores desempregados, então essa era uma das principais reivindicações aí, tá? Dentro desses dois movimentos. Os ludistas eram muito mais radicais dentro desse sentido, porque eles invadiam fábricas e, na cabeça
na época deles, né, do pensar deles, do que eles acreditavam que se não tivesse esse desenvolvimento das máquinas, automaticamente eles ganhariam seus empregos de volta. Então ele era muito mais defendido e destacado aí pelos artesãos da época, tá? Que também viam assim que eles estavam perdendo o controle pela produção, o conhecimento pelo todo. Então os ludistas entravam muito dentro dessa linha aí mais radical. Radical. Já os cartistas, eles eram muito mais numa via mais política, né? De se organizarem, através de associações, começam a surgir outros efeitos, né? Até reivindicar participações políticas, de voto. Então, os cartistas eles eram muito mais organizados dentro de uma ideia política, tá? De conseguirem representantes, né? Para defenderem seus interesses e também criarem leis para defender seus interesses. E uma outra forma, em cima disso, então, dos ludistas e dos cartistas, de reivindicação operária não surtiu tanto efeito, né? Foi então através solicitar melhoras para o governo diretamente, sem se organizarem, mas sem mandarem cartas para o governo, estamos passando necessidade, estamos passando por isso e aquilo, e esperar algum retorno. Mas não surtiu muito efeito. Por quê? Né? Porque geralmente o poder público, as pessoas que representavam o poder público, eram também donos de indústrias. Então, eles não levavam muito a sério as reivindicações, né? E com o decorrer de algumas décadas, então, o capitalismo foi agregando novas feições, novas ideologias. A sociedade passou por isso, né? Por crescentes transformações e muitas, né, transformações e modificações. E assim, então, os operários necessitavam articular novas formas de lutar por suas causas. E dessa maneira, então, surgiram os movimentos socialistas aí, a partir da organização dos trabalhadores. Tá? Então, os principais movimentos aí socialistas que surgiram no século XIX, então, foi o anarquismo e o comunismo. Então, segundo as ideias anarquistas, os operários eles somente iriam melhorar as condições de vida se o Estado e todas as formas de poder fossem extintas, né? Fossem terminadas. Daí temos as seguintes observações que temos que prestar bastante atenção, né? Tanto o anarquismo quanto o comunismo, né? Eles pautavam suas metas em transformações sociais extremamente profundas. Não solicitavam somente mudanças nas relações entre patrões e trabalhadores, né? Eles queriam uma mudança total, que não existisse mais essa distinção entre duas classes sociais. Tá? Por quê? Porque os anarquistas eles acreditavam que toda forma de exploração dos seres humanos teria um fim a partir do momento em que a sociedade se organizasse sem autoridade, sem gestores, né? Sem uma escola, sem polícia, ou seja, sem quaisquer outras instituições estatais. Essa era a visão anarquista. E para os comunistas, a situação de exploração capitalista ela somente iria acabar quando os operários assumissem o poder estatal, tá? O controle do Estado. E a partir disto, criariam novos valores sociais para quê? Para aumentar a qualidade de vida da sociedade e acabando então dessa maneira com a exploração capitalista. Tá? Essa é a visão comunista, tá? Tomar o poder no Estado e reorganizar todo o processo, certo? São movimentos aí, são ideologias, são filosofias socialistas que surgem, né, no século XIX, e os operários vão usar essas ideologias para fazer um levante, então, e organizar as suas frentes para conseguirem melhoras sociais dentro da sociedade, então, explorada nesse sentido. Né? Eles se viam explorados dentro desse sentido. E aí temos que destacar, né, que o movimento operário ele vai se consolidar, né, e se organizar fundamentalmente, assim, principalmente no século XIX. Então, a luta trabalhadora ela apenas começa nesse período, né?
E ele vai se dar na Europa, esse início, e vai se espalhar a outros países, né, e outras regiões do mundo. E o Brasil ele não vai ficar fora disso, né? Pois se hoje nós temos direitos trabalhistas assegurados aí legalmente, é porque movimentos operários com ideários anarquistas e comunistas também lutaram para que nós tenhamos esses direitos, né? Essas leis trabalhistas. Mas sobre a questão do Brasil, sobre o surgimento então do movimento operário do Brasil, já vai ser tema para um outro vídeo, tá? Então, fiquem espertos aí, logo logo ele sai no canal. Valeu, galera! Abraço!